A vida eterna e o pecado para a morte. Bom, esses dois termos parecem que trabalham em chave de exclusão. A vida eterna é um polo e o pecado para a morte é um outro polo, e eles trabalham em chave de exclusão, um querendo destruir o outro. Parece-me que muitos de nós acreditamos que a vida eterna é um lugar, um ambiente do qual eu irei após a minha morte, ou nós iremos. Que a vida eterna, ela é um estado eterno após o que é falível, mortal, passageiro nesta vida, findar. Me parece que nós aprendemos que a vida eterna é algo que nós desfrutaremos após estes olhos se fecharem para nunca mais abrir. E será que estes olhos nunca mais se abrirão? Mas Tessalonicenses diz sobre a ressurreição. Talvez estes olhos que ora me veem e estes olhos que ora te veem vão voltar um dia a abrir. Foi-nos tolhida algumas verdades, foi explicado e ensinada verdades para o povo, dos quais rasgaram os seus afetos, a sua esperança, a sua história. E eu espero que esse vídeo alcance uma pessoa, 2 pessoas, mas que para essas pessoas que esse vídeo irá alcançar, eu possa ser um canal de expressão da voz de Deus através da palavra dele neste momento. Porque a mensagem de Deus para você agora é uma mensagem de esperança, onde eu quero te explicar em um curto vídeo o que é esta vida eterna. Um curto vídeo a respeito da vida eterna. A verdade que nós aprendemos é que a vida eterna, ela é um ambiente, ela é um lugar para onde iremos. Mas no livro de João, o Evangelho de João, que eu estou abrindo aqui, capítulo 17, deixa eu só abrir, meus irmãos, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no versículo, eu vou começar a leitura do 2. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhes deste. Ou seja, todos aqueles que o Pai entregou a Jesus e que Jesus entregou ao Pai. Será concedida a estas pessoas a vida eterna. Olha que bênção. Então, me parece que aqui tem um povo que vai ganhar a vida eterna. E o que nós aprendemos é que a vida eterna é um momento, é um estado, é um lugar. Mas o versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu vou repetir. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Essa é uma verdade central que deveria habitar o meu e o teu coração. A vida eterna, ela não é um lugar. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é revelada nesta pessoa. A vida eterna é contemplada, desfrutada, abraçada em uma pessoa. E esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Bom, se te arrancaram a esperança da vida eterna porque supostamente você não foi fiel, te arrancaram Jesus. Se o afeto que você um dia teve dizendo eu amo a vida eterna e por ela eu quero lutar, te arrancaram uma estrada que te conduzia aos braços de Jesus. Porque a vida eterna não é algo que você ganha com as tuas mãos, como este objeto. A vida eterna não é um lugar, a vida eterna é um ser, é uma pessoa chamada Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna.
Então a vida eterna ela começa a ser desfrutada no momento em que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Embora as pessoas irão te julgar, como fizeram com Jesus. Quando Jesus almoçava com os publicanos e pecadores, falavam dele. Quando Jesus foi pegar as espigas no campo porque tinha fome junto com seus apóstolos, falaram por que Jesus está buscando as espigas. Quando Jesus jejuou, perguntaram por que Jesus jejuava. Quando perguntaram por que os apóstolos não jejuam como os discípulos de João, porque as pessoas que nos cercam, elas vão procurar ocasião para te julgar, para te criticar, para te diminuir, para x. Mas essa palavra de Deus para a tua vida está querendo te dizer que a vida eterna é uma pessoa da qual você não pode soltar a tua mão. E a vida eterna ela não está ligada a uma igreja, ao que você acredita, ao que te ensinaram ou a algo do tipo. Você supostamente aprendeu a amar uma igreja, você supostamente aprendeu a amar alguns costumes, você provavelmente aprendeu a amar a vida que você tem, mas se você não estiver disposto a abandonar a tua vida e a segui-lo, carregando a tua cruz, então, independentemente do pecado que você cometeu, não deixe de seguir a Jesus. Não deixe de caminhar em direção a Ele, porque Ele é a vida eterna. Irmãos, no livro de 1 João, não o Evangelho lá, mas na epístola, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17, tem um versículo que é incrível. Deixa eu ver se é esse. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho, que Deus nos concedeu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Esta vida eterna não está na sua fidelidade, essa vida eterna não está enquanto você é bom, essa vida eterna não está enquanto você merece, essa vida eterna não está enquanto serviço você fez na igreja, mas a vida eterna está em Cristo. Então, se você nesse momento recorrer a Ele, Ele é poderoso para te reacender a chama de continuar caminhando em direção a Ele, e Ele é a vida eterna. Eu quero repetir 1 João, capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho. Eu vou ler do versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si o seu testemunho. Quem crê no Filho de Deus tem em si o seu testemunho. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. Ou seja, toda a verdade de Deus é revelada em Jesus. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus é revelado em Cristo. Versículo 11. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em seu Filho, e Ele é a porta, e se você bater nessa porta, ela vai abrir. Quantas vezes você ouviu aquela passagem que diz assim, bater e abrir-se-vos-á? Irmãos, essa porta é Cristo. Se você bater nesta porta, nesta tarde, agora, no momento que você está ouvindo essa mensagem, esta porta, a porta da vida eterna irá abrir na sua vida. Isso não significa que as consequências dos seus pecados não serão vividas. Isso não significa que você deverá passar por um processo profundo de arrependimento, dor e tristeza muitas vezes também. No grego metanoia, metalonomai, metanoia, etc. Isso não significa que você vai ter que abraçar as consequências da hamartia ou do erro que você teve do alvo. E esse alvo é Jesus. Se você não acertar o alvo, porque a palavra pecado é hamartia, errar o alvo. E o alvo é Cristo. Se você não acertar este alvo, você não terá a vida eterna. Porque a vida eterna não é um local, não é uma sala, não é um quarto, não é uma cozinha, não é uma poltrona. A vida eterna é uma pessoa. Então eu espero que neste momento, irmãos, eu gravo esse vídeo sexta-feira, às 20 para 5 da tarde, dia 28 de novembro de 2025. Se neste momento você entregar inteiramente a sua vida a Jesus e bater nessa porta e passar por ela, você já vai ter a vida eterna. Porém, você corre o risco de continuar se culpando. Você corre o risco de continuar
triste por ter perdido muita coisa, porque você aprendeu que muita coisa era a igreja que você pertencia, o instrumento que você tocava, o microfone que você pregava, e nós abraçamos com afeto, com amor e afinco, nos dedicamos a um lugar, porque nós aprendemos a construir uma identidade dentro de uma igreja. Nós não aprendemos a construir uma identidade cristã. Nós somos uma igreja que aprendemos a amar a igreja do ponto de vista institucional, que nós entendemos que abandonar um lugar, sair de um lugar e abandonar a nossa identidade. Quantos que construíram casamento, filho, negócio, carro, casa, dinheiro, passarinho, cachorro, papagaio, construíram toda uma vida estruturada numa rocha chamada igreja. E de repente, quando você entendeu que essa igreja não tinha verdades, que não te ensinou a verdade, a sua estrutura ela ruiu, ela acabou, ela se destruiu, ela se desfez. Quando você caiu neste pecado, porque você estava sob verdades que foram te ensinadas, e essas verdades não era Jesus, essa verdade não era o Evangelho, essa verdade não era a palavra de Deus, quando você errou o alvo, você caiu no abismo e nunca mais conseguiu pôr o pé no chão. Imagina uma pessoa se precipitando e nunca parando de precipitar, e nunca parando de cair, nunca parando de cair. É como se você nunca tivesse um terreno para pôr as mãos, nunca tivesse um chão para pôr os pés. Mas em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, moça, quantas meninas de 16 anos agora poderão ser alcançadas por esse vídeo? 18, 19, 20, 25, 40, 60, 70 anos de idade. Que durante toda a sua vida você estava caindo, como se você estivesse caindo no universo, assim, sem chão. E você não encontra, você não consegue se perdoar, porque você acreditou que a vida eterna era um lugar que você perdeu, que era um ambiente que você ia. Você não aprendeu que a vida eterna é uma pessoa. Você não aprendeu que essa pessoa é uma porta. E você não aprendeu que essa porta, se você bater, ela abre. Essa porta, se você bater, ela abre. Versículo 12 de 1 João 5. Quem tem o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não possui a vida. 13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se você crê no Filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E não é uma esperança, não é uma expectativa, não é algo fora do tempo, não é algo que você vai viver no futuro. É algo que neste momento, crendo em Cristo, você já o terá completamente, por mais que você passará por todas as consequências que você tem que passar. Por mais que você vai sofrer, porque, irmãos, as pessoas irão te julgar, não suportarão te ver tocando, não suportarão te ver pregando, não suportarão ver a tua vida restaurada, não suportarão ver você glorificando a Jesus, não suportarão. Mas o trabalho de Deus pela sua palavra é te resgatar, não te resgatar porque você parou de frequentar uma igreja, mas te resgatar desse precipício que você caiu e não consegue tocar o chão. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, entenda. A vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é um ser, a vida eterna é Cristo e Ele é a nossa esperança. E se você espera nele, logo você espera na maior verdade do mundo, na maior verdade bíblica. Se você espera em Cristo, você tem a vida eterna, você já a possui. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, salvo engano, deixa eu ver se eu acerto aqui, irmãos. Não é isso. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você entender-se filho de Deus, através da adoção feita por Cristo Jesus, nós somos enxertados por conta da obra redentora de Jesus, então somos filhos de Deus.
Você vai sentir vergonha de caminhar para a sua igreja ou na igreja que você escolher, X, seja ela qual for. Você vai sofrer, não vai ser fácil. E eu sinto muito pela ignorância das pessoas que te cercam. Contudo, saiba, é o Espírito de Deus que vai testemunhar ao seu espírito que nós somos filhos. 17. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Com Ele sofra. Com Ele vale a pena todo o sofrimento. Com Ele vale a pena todos os dedos que apontarão para você. Todas as bocas que falarem de você. Todas as línguas que se levantarem contra você. Sofrendo com Ele vai valer a pena. Sofrendo com Ele vai valer a pena. Porque Ele é a vida eterna. Então agarre com Ele. Agarre com Ele. E agarrado com Ele, você terá a sua vida completamente transformada. Eu espero do fundo do meu coração que este vídeo te alcance e que as palavras que saíram da minha boca possam ecoar dentro da tua alma para você não esquecer. Em nome de Jesus, é isso que eu espero. Fique na paz.